da última aula. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo até agora? Vocês estão entendendo aí o raciocínio? Não? O porquê de eu ter começado com embriologia e ter entrado em crescimento e desenvolvimento, vocês estão entendendo isso? Sim, tudo certo, Fábio. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais, relacionar esse assunto ao equilíbrio postural e oclusal, tá? Hoje a gente vai explicar o porquê que os pacientes desenvolvem uma parafunção. Qual a linha de raciocínio que eu segui para o equilíbrio postural e oclusal? Como que isso aparece, como que isso se desenvolve e, e como que a natureza usa essa memória da função para a desfunção. Na verdade, uma tentativa de equilíbrio. A parafunção é uma tentativa de equilibrar o sistema. Eu vou explicar tudo isso para vocês durante a aula de hoje. Nós estamos caminhando para começar a falar de determinantes da morfologia oclusal. Então, quem determina a posição dos dentes e aquela morfologia que o dente tem, por que, que o canino tem aquela forma, por que, que o incisivo tem aquela forma, por que, que o molar tem aquela forma, por que, que cada molar ou premolar tem uma anatomia diferente. Nós estamos começando a decifrar os hieroglifos orgânicos. Como que isso funciona. Então, vocês nunca mais vão conseguir fazer uma restauração ou uma coroa, a não ser que vocês passem por cima do conhecimento que vocês já têm, nunca mais vocês vão aceitar um trabalho que não funcione perfeitamente. Porque vocês agora vão entender o porquê de funcionar daquela forma. Quando a gente faz uma restauração que não fica alta, que não fica com interferência, mas que não tem anatomia, o grande problema é que a gente diminui a eficiência mastigatória e estimula um mau posicionamento dos dentes. Então, quando a gente gera uma interferência oclusal por contato prematuro ou interferência, ou quando a gente deixa o dente sem tocar, o mal é o mesmo. A gente está estimulando o desalinhamento. A gente está indo para o desequilíbrio da mesma forma. Um de uma maneira mais rápida, outro de uma maneira mais lenta. Mas a gente precisa deixar o dente tocando fisiologicamente. Então, o nosso objetivo enquanto reabilitadores é ter toques nos dentes estáveis e simultâneos, sem deflexão. Ou seja, no fim da nossa reabilitação, eu não posso ter RC diferente de máxima intercuspidação. E por que a gente encontra muito isso na dentição natural? O que é que vocês acham? Por que a gente encontra muito essa diferença de relação cêntrica para máxima intercuspidação na dentição natural? Porque muitos me perguntam por que a natureza não fez assim com RC em todo mundo. Por quê? O que aconteceu para ter essa discrepância entre um e outro? São os hábitos. Algo durante o desenvolvimento, durante a erupção dos dentes, mudou, gerou esses contatos deflectivos que saem de uma posição para outra. Alguma coisa causou isso. Quem causou isso? Pode pura e simplesmente, de acordo com o que vocês vão ver hoje, ter sido a mão do homem. Pode ter sido a ausência da alimentação correta em determinada fase.
Pode ter sido um trauma, mas o que se crê é que são códigos genéticos diferentes e que a pessoa tem aquela predisposição, está fadado a usar aparelho na fase adulta. A gente precisa entender como isso se desenvolve na normalidade para depois entender o que é que acontece de errado em determinados momentos. Então, essas variações da normalidade, elas precisam ser vistas, mas a gente, para tratar isso, precisa entender como é na normalidade, porque senão a gente não sabe. Então, durante a aula, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Então, a pergunta o esmalte dos dentes temporários tem menor espessura e tem maior quantidade de substância orgânica? É, será que isso não é de propósito para estar preparado para um desgaste? Tudo que a natureza faz é perfeito. Tudo é perfeito. Então, à medida que eu vou perdendo, eu vou fazer uma revisãozinha, né, aos poucos do que foi, né? Então, eu tenho a erupção, na dentição descida, eu tenho a erupção dos incisivos que vão determinar minha dimensão vertical. O segundo componente aí importante para ter relação cêntrica é a articulação temporomandibular. Mas aí, com essa dimensão vertical, eu vou ter espaço para a erupção dos dentes posteriores, né, os molares posteriores. Os molares posteriores vão manter a dimensão vertical. Aos poucos, eu vou perder a altura funcional e vou diminuir, perder esse ângulo de desoclusão do canino. Os dentes posteriores, os molares posteriores passam a se tocar e fazer desocluir em grupo. O molar posterior desgasta e passa a ter oclusão balanceada bilateral. É isso que acontece. À medida que os meus dentes permanentes começam a erupcionar, eles começam a desocluir um lado pelo outro, então eu vou passar a voltar a ter função em grupo, e com a erupção do canino permanente, eu volto a ter desoclusão pelo canino. Então eu saio de uma alavanca classe 3, quando eu tenho desoclusão pelo canino, para uma alavanca classe 2, quando eu tenho função em grupo, para uma alavanca classe 1, quando eu tenho oclusão balanceada bilateral. Na hora que eu tenho oclusão balanceada bilateral, o protagonista, quem vai formar os arcos, curva de Spiel, isso, são as articulações temporomandibulares. Então, as articulações temporomandibulares, elas precisam ser protagonistas num determinado momento para que elas se formem e guiem a formação dos arcos, que elas ajudem a desenvolver as curvas de Spiel-Wilson. E vejam que na hora da prótese total, quando a gente vai fazer o desgaste funcional de Patterson, né, quando a gente vai fazer prótese total dupla, num paciente usuário de prótese total, ele já tem a articulação totalmente formada. Então eu copio a forma daquela minha eminência articular, quando eu faço o meu desgaste funcional, para que eu construa uma oclusão balanceada bilateral. Então, a oclusão balanceada bilateral, ela é o limite da função da articulação temporomandibular. E por que eu faço a oclusão balanceada bilateral numa prótese total dupla? Para que as próteses não caiam. Quando o paciente morde de um lado, ela toca do outro, senão a prótese fica caindo da boca. Mas ali é o meu limite. É o meu limite. Onde eu estou ali convivendo com a minha articulação temporomandibular. Mas o que é que acontece com o paciente que usa prótese total há muito tempo, que não tem guia dos caninos? O que é que acontece? Alguém lembra? O que é que vai acontecendo com as articulações dos pacientes que usam prótese total há muito tempo? Estão me ouvindo aí, galera? Vão ficando planas.
vai voltando a ser, Enfatizamento. vai aplanando, né? E vão ficando como quando o paciente está bem idosinho, a articulação dele é quase plana como a de um bebê que só mama. Então não adianta eu pegar esse paciente e botar um protocolo duplo e querer que ele morda uma carne dura, porque não dá. A musculatura e até a estrutura anatômica das articulações não são mais as mesmas. Então, eu não posso prometer para o paciente que ele vai conseguir comer uma carne dura, porque de fato ele não vai. Então, na maioria das vezes, é por isso que eu digo que na maioria das vezes hoje, uma prótese total dupla bem feita é muito melhor do que um protocolo. Certo? Mas o que parece ser ruim, que é o desgaste funcional, né? Esse desgaste funcional aqui, que na dentição permanente é patológico, na dentição mista e na dentição temporária é fisiológico. Olha o ciclo mastigatório quando eu tenho desoclusão pelo canino, o ciclo mastigatório agora quando eu tenho função em grupo, e o ciclo mastigatório quando eu tenho oclusão balanceada bilateral. Aqui eu tenho um componente vertical, aqui diminui o meu componente vertical e começa a ter uma prevalência de componente horizontal, e aqui eu tenho um componente puramente horizontal, ou seja, a boca do meu paciente vira um moinho. Como eu deixo de ter o componente vertical, quem promove essa modelação dos arcos na curva de Spiehl e o suplano oclusal são as articulações temporomandibulares. Então, olha a diminuição do meu componente vertical, aqui é puramente vertical, né? Quase nada horizontal, e aqui é só horizontal. Vocês estão entendendo isso aí, gente? Sim. Então, eu já fiz placa há muitos anos atrás. Eu acho que eu sonhava em trabalhar no Detran, né? Porque eu fazia placa para todo mundo, né? E até eu descobri que a placa era uma muleta e eu fiz placa para criança, né? Então no juízo final eu terei uma dívida a pagar lá, porque eu fiz placa para criança, né? Crianças que rangiam o dente à noite. Tem a geração dos que achavam que é verme e tem a geração dos que achavam que era bruxismo. Não que não possa ser. A criança pode ter uma atividade parafuncional noturna, sim. O que tem que se cuidar é em observar essas facetas de desgaste e a gente observar também a qualidade do sono. O principal é observar a qualidade do sono dessa criança. Se essa criança dorme mal, ela vai estar com olheira, ela vai estar irritada. E se essa criança ela tem realmente um bruxismo do sono, em alguns casos, ela vai ranger os dentes até ferir a mucosa. Isso aí é patológico. Mas o desgaste dos dentes é pura e simplesmente o estímulo ósseo e dental para que venha a dentição mista e assim a dentição permanente. Ô, Fábio, o que é que Pergunte. você acha de placa para proteção do trabalho? Trabalho protético extenso e tal. E você ter a placa para uma proteção. Olha, Paulinho, eu já fiz muito isso. E sei que muita gente preconiza isso. Não é regra para todo mundo. Há casos de pacientes que precisavam de tratamento psiquiátrico que realmente precisa fazer uma placa. Mas, em sua grande maioria, se você deixa equilibrado e com guias fáceis, porque repare, se você faz guias sem componentes verticais muito efetivos, em 45 graus, nesses pacientes bruxômanos graves, e ele desliza com facilidade, porque o polimento é muito importante para o paciente não conseguir fazer atrito, esse paciente, a reabilitação dele já é uma placa meio relaxante. Entende? Eu não posso pegar um paciente com bruxismo severo
e deixar os dentes dele com engrenamento nenhum. Quando ele abrir e fechar, ele tem que tocar numa posição só, o máximo de contatos possíveis. Qualquer movimento que ele fizer, ele tem que desocluir imediatamente, mas não pode ser uma desoclusão muito engrenada, tem que ser em 45 graus, certo? E eu acho que alguém está com o microfone aí. Entendeu, Paulinho? Então, eu hoje raramente faço uma placa meio relaxante. A não ser quando o cara é muito louco, né? Que aquele cara que rói muita unha, cara que tem problemas, que precisava de ajuda psiquiátrica e psicológica mais efetiva e que o cara não quer resolver, entendeu? Aí, nesses casos, eu nunca faço os dois arcos de cerâmica e muitas vezes eu não faço placa meio relaxante. A maioria das vezes eu não faço placa meio relaxante. Ô, Fábio, eu tô falando aqui com a Ana, ela não vai poder assistir a aula. Mas ela pediu para fazer uma pergunta, porque fica registrado, né? E aí, quando ela assistir a aula, ela vê, né, a dúvida da pergunta dela. Então, eu vou mandar o texto e vou ler o que ela me perguntou aqui pelo WhatsApp. Quem perguntou? Ana Figueira. Ah, sim, Aninha. Aí ela mandou o texto. E aí eu fiquei de perguntar para ela, porque quando ela assistir a aula, tem a resposta. Sim. Pode ler para mim, Marcelo. A pergunta é assim: ela falou que, pelo que viu na aula passada, existe uma ordem natural de desgaste dos dentes descidos, que se inicia no canino e assim por diante. Sim. Na troca dos dentes que vão levar ao novo posicionamento de dimensão dos dentes e da articulação. Isso. Pois bem, se em condições naturais, com todos os dentes na boca, essa mesma ordem de desgaste vai existir? E se for, aí a segunda pergunta. Mas isso na dentição decídua. Natural, isso, decídua. Sim, vai existir. Vai existir. Deve existir. Inclusive, se o paciente tem um arco mais triangular e tiver um engrenamento maior dos dentes, às vezes tem paciente que tem um esmalte descido mais duro, né, mais resistente, pode acontecer também. É importante que o odontopediatra ajude, às vezes, a fazer esse desgaste para estimular o crescimento ósseo e o alinhamento dos arcos e a erupção dos dentes permanentes. Entendi. Aí ela pergunta assim também: e se for os dentes premolar e molar? E a articulação seriam capazes de se manter saudáveis? Sem esses dentes? Não, porque começa os desgastes pelos caninos, né? Mas Sim. e se os dentes forem premolares e molares? A articulação seria capaz de se manter saudável? Se os premolares e molares desgastarem? Sim, se esse desgaste começar pelo premolar e pelo molar. Não, veja, na dentição descida eu não tenho premolar, então os molares descidos eles vão desgastar só depois que o canino for, porque o canino desoclui e começa a tocar o primeiro molar, o primeiro molar desgasta, começa a tocar o segundo desgasta, aí nessa hora eu vou ter a erupção dos dentes anteriores e os primeiros molares permanentes, e aí os primeiros molares permanentes eles vão manter a dimensão vertical e vão começar no segundo momento, quando começarem a vir também os premolares, a desocluir um lado do outro. Então vai evoluir, como vocês vão ver hoje, até uma oclusão balanceada bilateral e depois volta a ser uma função em grupo de novo com os dentes permanentes. Exatamente. Então, pré-molar, se o desgaste começar pelo molar, descido é impossível, porque o canino vai desgastar primeiro. A não ser que o canino descido não toque, aí os molares vão desgastar primeiro, até chegar no canino. Mas não é natural isso. Ela justifica falando assim: uma vez que observo que quando um paciente tem um desgaste na ponta dos caninos, que levam à perda de guia canina, passando a uma fusão de grupo, os mesmos vão apresentar a bifração, que é o desgaste na cervical, no premolar e no molar. Isso na dentição permanente. Permanente, né? Acontece sim.
Porque o que acontece é que o premolar é um dente que ele está posicionado no arco para manter a dimensão vertical. São os dentes que mais suportam forças axiais no longo eixo da raiz. Quando os premolares sofrem forças oblíquas, a resultante da força é no colo do dente. Só que o esmalte lá no colo do dente, ele é mais fino. E quando a resultante da força vai lá, acontece de soltar esse esmalte por ser fininho e gerar cavidades, que é o fenômeno da bifração, por parafunção. Mas esse toque dos premolares com o desgaste do canino é parte já da parafunção no adulto. Entendeu? O que acontece é que na dentição decídua e mista, esse desgaste é fisiológico. E quando se chega à oclusão balanceada bilateral, eu tenho 100% de eficiência na alavanca classe 1. Eu vou falar disso também. Na dentição permanente, quando o canino vai embora e vai função em grupo e o paciente chega àquele bruxismo severo que é o moinho, também é uma alavanca classe 1, chega a 100% de eficiência, ou seja, quanto pior, melhor, na dentição permanente. Por isso que a gente precisa devolver guia para bloquear, parar esse processo evolutivo. Então, na oclusão balanceada bilateral, eu vou ter uma prevalência de forças de ciclos horizontais, né? Como vocês viram lá naquela primeira aula, tá? Naquele primeiro slide lá, ó. Nesse slide aqui, ó. Vocês viram que a gente tem um ciclo mais horizontal na oclusão balanceada bilateral. Então, guia canina, aqui função em grupo agora, e aqui oclusão balanceada bilateral. Então, olha, o vermelho representa o componente vertical e o azul o componente horizontal. Olha só a mudança. Eu vou ter o slide aí para que vocês entendam do que eu estou falando, tá? Então, esse movimento essa força e esse movimento promovido pelos músculos para o ciclo mastigatório, ele estimula o desgaste. Então, é assim, ó, quanto menos guia eu tenho, mais a minha alavanca se torna eficiente, porque os músculos que fazem os movimentos de abertura e fechamento e de lateralidade e protusão, que geram um ciclo mastigatório, eles vão promover um desgaste mais rápido. Então, esse período aí de oclusão balanceada bilateral é onde eu tenho facetamento com mais eficiência. Só que nesse momento, esse facetamento é guiado pelas articulações, porque as articulações passam a ser protagonistas. Então, olha só, o desgaste dos dentes, né? E o ciclo horizontal. Eu tenho faceta e tenho reabsorção radicular também, do tecido, tá? Tudo isso como um processo evolutivo, para estimular a erupção dos dentes permanentes. Como o próprio nome diz, né? Na dentição mista, eu tenho dentes temporários e dentes permanentes. Então, eu estou numa transição. Eu desgasto o meu dente descido até ele cair para dar lugar ao meu dente permanente. Mas esse alinhamento tridimensional é que é muito perfeito na natureza. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o segundo molar permanente, como eu disse na última aula, ele se mantém até o fim, né? Ele vai cair lá pelos 11, 12 anos, que é para manter a dimensão vertical. Então, olha só, o segundo molar, ele fica ele termina sua calcificação entre 14 e 16 meses, enquanto que
Os caninos e primeiros molares incisivos, 6 a 8 meses, quer dizer, ele passa muito mais tempo para calcificar a sua raiz, mas olha como a raiz dele é distante e mais comprida. Por quê? Porque esse dente, ele suporta mais a dimensão vertical e ele tem que ficar até os 45 do segundo tempo, que é para dar tempo de tudo se formar, tá? Certo? Ele vai manter a dimensão vertical. Em determinado momento, ele vai participar também da desoclusão na função em grupo, tá? Então, olha só, ele vai... aí, veja mesmo, esse período, o segundo, nesse período é o protagonismo aí, a importância dos molares, né? O segundo molar temporário e o primeiro molar permanente, eles ajudam a manter a dimensão vertical, eles mantêm para que os pré-molares erupcionem, tá? Primeiro o primeiro pré e depois o segundo, né? No lugar do segundo molar. E essa acústica disto vestibular do primeiro molar permanente e do segundo molar temporário, eles vão servir como guia de desoclusão na fase onde eu vou ter função em grupo. Vou mostrar isso tudinho para vocês, tá? Outra coisa interessante também é como eles têm uma maior área oclusal, eles funcionam como um suporte maior da dimensão vertical. Então, o que vem primeiro? Eu tenho os meus incisivos guiando a dimensão vertical e os molares mantendo a dimensão vertical, certo? Mas eu preciso agora de um estímulo para a formação do meu plano oclusal, tanto curva de Spee como curva de Wilson. Então, primeiro vem a dimensão vertical e depois, com a erupção dos dentes, a consolidação da dimensão, mas a formação das curvas. Curva de Spee e curva de Wilson. Então, eu vou ter a erupção dos dentes, mas, paralelo à erupção dos dentes, eu tenho um crescimento ósseo também. E aí, vamos revisar aí essa cronologia. Olha como é que, nesse momento onde eu tenho oclusão balanceada bilateral, eu terei... eu não tenho desoclusão, né? Porque toca dos dois lados, toca tudo ao mesmo tempo, certo? Mas eu vou ter o início, eu vou ter uma ação maior dos músculos que vão estimular o posicionamento e a erupção dos dentes permanentes. E aí, logo em seguida, não tem nada assim cronometrado, né? Depende de indivíduo para indivíduo, tem uma idade média, mas é tão importante que esse desgaste, essa oclusão balanceada bilateral aconteça para que as articulações temporomandibulares se modelem e tragam esse modelamento para o arco definitivo. Então, tudo acontece para o desenvolvimento do sistema estomatognático de maneira fisiológica, natural. Então, eu vou começar com facetas de desgaste, né? Na colocação dele, mas é muito importante a gente pensar que se os dentes mantêm a dimensão vertical de oclusão, eu vou precisar, e eu vou falar muito disso na aula que eu vou falar de determinantes da morfologia oclusal, eu vou precisar desse tripoidismo de contato, porque o alimento está aqui entre o contato de um acústico no fundo da fossa, e ele vai ser triturado em pedaços menores pelos sulcos principais e secundários, e pelas arestas longitudinais e arestas cortantes das cúspides. Então, eu terei o molar como mantenedor da dimensão vertical, como guia para ajudar a minha articulação e manter uma desoclusão nessa fase intermediária de função em grupo,
até a erupção permanente dos caninos, onde eu voltarei a ter guia dos caninos e oclusão mutuamente protegida. É importante observar novamente que para proteger minhas articulações, eu terei que ter um fechamento numa única posição e não com desvio, né? Eu terei que ter o contato dos meus dentes inferiores nos superiores sem deflexão. Da maneira que eu tenho isso estabilizado, eu protejo as minhas articulações, tá? Então, primeiro eu terei oclusão e depois desoclusão. É importante entender isso. Para que no final eu tenha uma oclusão em relação cêntrica que seja a própria oclusão mutuamente protegida, ou seja, na dentição permanente, os dentes anteriores só se tocam quando o paciente aperta os dentes, eles ficam na iminência do toque, né? E aí eu vou ter os dentes anteriores protegendo os posteriores pela desoclusão e os posteriores protegendo os anteriores pelos contatos estáveis bilaterais e simultâneos. Isso é a oclusão mutuamente protegida. Então, eu terei a erupção dos dentes e, ao mesmo tempo que eu tenho a erupção do dente, eu também tenho o crescimento ósseo. E a minha mandíbula, ela cresce no sentido para baixo e para frente. Olha que interessante isso agora que eu quero falar para vocês. Alguma dúvida até agora, gente? Alguém pode me dar um sinal de fumaça aí? Tudo certo. Não, tudo certo. Muito bem. Então, por que é que a natureza fez os meus molares descidos menos discrepantes em tamanho no arco superior do que inferior? Ou seja, eu tenho 0,5 milímetro a mais na largura dos molares no arco superior e 1,5 a mais no inferior. Por que isso? Vocês vão entender agora. Alguém sabe me dizer o porquê? Para poder ter a oclusão classe 1 de ângulo, né? Vai haver engrenamento, né, Paulinho? Engrenamento. Cedência dos dentes da desoclusão. Isso. Você já percebeu como isso acontece fisiologicamente? Olha só, isso é importante na hora de reabilitar meu paciente, porque a gente vê muita coroa de primeiro molar superior que não tem angulação tridimensional para vestibular, ou seja, as cúspides de balanceio não seguram a bochecha, e não tem a cúspide vestibular mais baixo que o plano oclusal. Isso é importante para ver a trituração do alimento no suco disto vestibular inferior, no suco secundário. Então, vocês vão entender isso aí agora no esqueminha que eu vou mostrar. Olha como é que acontece esse alinhamento tridimensional dos molares. Ó. Então, a erupção dos prés, eu vou ter uma mesialização do primeiro molar inferior. Quando? Quando dá a erupção do segundo molar inferior. No arco superior, da mesma forma. Só que aí só é 0,5 milímetro. Mas quando o molar superior erupciona, vamos ver o que é que acontece com o primeiro, para ele vir esse 0,5 milímetro para frente, ó. Ele vai tocar até ele chegar, ó. Mas olha agora. Olha como dá o engrenamento dos arcos. Então, meus dentes descidos desgastam até caírem para a erupção do dente permanente. Olha aí. Andou 0,5 milímetro. Com a erupção do segundo molar, a cúspide disto vestibular desce e aí sim engrena no molar inferior. Então, a cúspide disto vestibular do primeiro molar superior, ela não está abaixo do plano oclusal por acaso. Ela tem uma função perfeita. Muito importante observar isso, porque quando eu inserar
os dentes para explicar todos esses fenômenos para vocês no articulador, numa aula prática que eu quero fazer, eu vou mostrar para vocês como a gente não pode nem deve errar no posicionamento dessa acústica vestibular do primeiro molar superior. Ô, Fábio, posso perguntar? Pergunta. Essa migração para anterior desses dentes, o canino descido é bem menor do que o permanente. Sim. Então, a parte... Por isso que tem aqueles espaços primatas, tal, né? E uma parte desse espaço não vai ser ocupado pelo canino, que é mais volumoso também, não. Não, é porque aí, Paulinho, é diferente. Veja, quando o canino descido cai até chegar ao canino permanente, que é lá por volta dos 11, 12 anos, houve um crescimento e uma expansão do arco também, certo? Observe lá na dentição decídua que os dentes anteriores, nas crianças, na sua maioria, eles nem se tocam lateralmente, entendeu? Mas há um crescimento e uma expansão desse arco. Então, o espaço que fica para o canino vir é devido ao crescimento dos arcos. Mas esse espaço aí, ó, ele só vai acontecer, esse espaço que a gente está mostrando de meio e 1,5, quando os arcos já estão mais formados, e isso acontece pela referência do dente anterior. Então, esse alinhamento é até encostar no dente anterior. E essa erupção do dente, você observe lá no esquema, que o dente mais distal, ele erupciona, mas ele tem a referência da distal do dente anterior a ele, certo? E essa referência da distal não acontece no sentido vestíbulo palatino. Quem põe esse dente na posição de zona neutra é exatamente o lábio e a língua. A bochecha e a língua, músculo. Mas o canino descido, como o canino permanente, como ele só vem lá para frente, quando o paciente tem, observe, quando o paciente tem deficiência de desenvolvimento dos arcos, por exemplo, paciente classe 2, aspirador bucal, você observa que ele fica sem espaço nos dentes anteriores, porque não houve um desenvolvimento, muitas vezes, da mandíbula, como num paciente classe 1, e aí há um apinhamento muito severo, e às vezes o canino não tem nem lugar para nascer. Os incisivos erupcionam e fica sem lugar, o canino erupciona pela vestibular. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou não concorda? Estou entendendo. Entendeu? Entendi. Então, é obrigado que se tenha um desenvolvimento, crescimento do arco concomitante com a erupção dos dentes. É que a função do canino descido ela, devido ao tipo de alimentação e a função da dentição naquela idade é muito diferente entre o canino descido e o canino permanente. Observe que no canino permanente, nós temos, além do pilar da face do ponto de vista estético, uma raiz muito longa, que assim, é a raiz mais longa da boca, né? Então, o canino permanente e os molares, primeiro molares permanentes, eles são os pilares dos arcos e acabam sendo os pilares que mantêm de pé todos esses arcos. Então, perder um primeiro molar ou perder um canino é fatal, é muito importante para o desequilíbrio, sabe? Entenderam isso aí, gente? Ok. Mas agora, continuando aí com a sua pergunta, o paciente pode não ser classe 1, né? E aí tem padrões diferentes de erupção, mas segue essa mesma lógica aí. Entendeu? Entendi, sim.
Eu acho Então, essa etapa bem importante na erupção dos dentes, porque é o que vai dar um engrenamento, o tipo de desoclusão, né? Você então já olha só, consegue perceber como o paciente está crescendo e como vai desenvolver essa oclusão. olha só, se imagina se uma criança perde o segundo molar descido antes da hora. Olha que nó que vai dar na cabeça da natureza aí, como diria, né? Entende? Se ela perde o segundo molar temporário antes da hora, a gente vai ter aí um desequilíbrio em todo o sistema, entende? Então, assim, é, o meu primeiro molar permanente não vai ter a referência do meu segundo molar temporário pela erupcionar e encostá-la nele. É, a minha dimensão vai ficar capenga lá, sem suporte, né? Então, assim, é importante demais cuidar não pelo muitos pais aí, principalmente em comunidades carentes, não ligam muito para os dentes descidos, mas os dentes descidos eles resguardam o sistema para a vinda dos dentes permanentes. Então, na hora que meu dente descido é perdido antes da hora, eu posso ter problemas funcionais nesse desenvolvimento perfeito. Aí é a hora que o dentista entra para. Por isso que eu digo que a oclusão é a parte mais importante da odontologia. Porque o odontopediatra que não tem esse conhecimento, e eu asseguro a vocês que muitos não têm, ele, ele, ele não vai trabalhar nesse momento e depois esse paciente vai passar, às vezes, a vida toda sofrendo as consequências. Então, a gente às vezes acha que essa oclusão balanceada bilateral, é, ela é. A gente compara ela com bruxismo em adulto, mas não tem nada a ver. Porque o bruxismo em adulto, ele é a tentativa do equilíbrio que aconteceu nesse momento, mas é específico no dente. Aqui não, aqui age-se em conjunto, mas como um estímulo para a erupção dos dentes permanentes e para a modelação da articulação temporomandibular. Então é assim que funciona. Guia canina, função em grupo pelo desgaste e depois a oclusão balanceada bilateral. Então eu deixo de ter pacientes com componente vertical e passo a ter componente horizontal. Então pacientes que têm padrões verticais, como eu já falei, precisam às vezes de ajuda, né? De um desgaste seletivo por parte do odontopediatra ou do ortodontista, para permitir que haja a modelação da curva de Spee Wilson, porque se eu não tiver oclusão balanceada bilateral, a minha ATM não vai ser protagonista em momento nenhum. Então acontece assim, ó, um desgaste de 1 milímetro no primeiro ano é uma média de 1 milímetro por ano de desgaste. Funciona mais ou menos assim. Como a superfície de contato é maior, mas isso tudo funcional, gente, tudo funcional. Aí você diz, não, mas perdeu a altura de dente, vai perder a dimensão. Não, porque é uma compensação no crescimento ósseo, tá? Eu vou perder a altura funcional do dente, que vai facilitar a futura desoclusão, né? Porque o dente não vai mais se tocar. E aí, à medida que a dentição permanente, ela começa a aparecer, eu vou tendo toques que vão levando o dente para um alinhamento tridimensional correto. Então, os dentes vão aparecendo, à medida que o meu dente de leite vai desgastando, meu dente descido vai desgastando, vai aparecendo os dentes permanentes.
A interferência oclusal é natural, né? E isso vai facilitar o balanceamento bilateral. Mas uma coisa importante para vocês entenderem é que nesse momento que eu tenho oclusão balanceada bilateral, minhas articulações passam a ser o protagonista da curva de Spee-Wilson. Vai ser uma cópia desse posicionamento intraarticular. Então eu começo com desgaste das pontas, eu perco a altura funcional, até que eu chego a ter oclusão balanceada bilateral, onde os dentes tocam dos dois lados. Nesse momento, eu tenho uma alavanca classe 1, que é de máxima eficiência. É a mesma coisa que acontece no bruxismo severo. Na alavanca classe 1, o meu dente é o produto final do desgaste. Então, quanto menos guia tiver, maior o desgaste, porque a atividade muscular vai ser mais estimulada, vai facilitar, não vou oferecer nenhuma resistência ao desgaste. À medida que os dentes começam a erupcionar, os dentes permanentes começam a erupcionar, começam a desocluir os dentes, descidos, e aí eu começo a ter novamente uma função em grupo. Mas aí vamos entender, como um resumo, o que é que acontece. Eu tenho oclusão balanceada bilateral funcional, alavanca classe 1, então eu vou ter ciclo mastigatório horizontal, como vocês já viram, uma relação coroa-raiz 3:1, hiperatividade muscular, um bruxismo noturno fisiológico, é muito importante alertar isso, não é verme, viu, gente? Não é verme, o menino arranja os dentes para estimular a erupção dos dentes permanentes e a modelação da articulação, é fisiológico isso. O esmalte é feito, a natureza faz o dente tecido para ter um desgaste mais facilitado, e aí eu vou conseguir que a articulação modele a curva de Spee e o Wilson da dentição permanente. Então, por que razão a natureza erupciona primeiro, lá por 6 ou 7 anos, os primeiros molares permanentes? Por quê? Porque esses molares, eles vão garantir, junto com os segundos molares temporários, a dimensão vertical. Mas eles serão os guardas do equilíbrio no fechamento, da estabilidade, e vão também, através da sua cúspide disto vestibular, serem protagonistas na função em grupo, quando eu estiver retornando na erupção dos dentes até a dentição permanente. Então, eu tenho aí na dentição mista, eu vou ter a erupção dos incisivos e dos molares permanentes por volta dos 6 a 7 anos, né? À medida que meus dentes vão desgastando, os meus molares vão mantendo a dimensão vertical, tá? Não há alteração na dimensão vertical. Porque eu também terei um crescimento ósseo. Mas olha que coisa, o meu arco, que era para 20 dentes, agora vai ter que se virar para 32. Será que houve crescimento? Então, olha aí, Paulinho, o tamanho desse arco... Tá me ouvindo aí, Paulinho? Eu vou responder sua pergunta de novo agora. Tô sim. Então, olha o tamanho desse arco, que esse caninozinho descido, ele era para esse arco. Mas olha agora o tamanho desse arco. Então, houve um crescimento e uma expansão dos arcos. Então, novamente, tem um momento, quando volta a ter função em grupo, em que as minhas
custo e dígito vestibulares no segundo molar descido e no primeiro molar permanente funcionam como guia de desoclusão na época da função em grupo, quando volta a ser a alavanca classe 2. É muito importante prestar atenção que como acontece essa erupção dos dentes. Então, o dente ele vai formando o seu terço final dentro do alvéolo, mas a natureza só forma esse terço final à medida que esses dentes começam a ser induzidos ao toque. Então, quando ele encontra seu antagonista, seu pau oclusal, ele vai consolidando essa posição estável através da formação do ápice dos dentes. Olha aí de novo o que é que acontece e a importância dessa formação integral dos dentes a gente observar a ortodontia na dentição mista, como ela é delicada e precisa ter conhecimento. Então, eu tenho muitos pacientes adultos que não têm ápice nos dentes, que reabsorveu o ápice ou nem formou, remodelou antes de terminar a formação dos ápices. Então, essa relação coroa-raiz nesses pacientes adultos ela é totalmente diferente do paciente que teve uma erupção completa, sem interferência da mão do homem. Então, será que a gente pode comparar essa oclusão balanceada bilateral, essas facetas de desgaste com o bruxismo no adulto? Não pode, porque isso aqui é funcional, ele atua em conjunto, desgaste. Mas o que eu quero dizer para vocês, que é parte da filosofia do equilíbrio postural e oclusal, é que esse bruxismo no adulto, ele é uma busca pelo equilíbrio. É como se eu tivesse uma ferida cicatrizando e eu coçasse e ela abrisse de novo. Então, a natureza passa a ranger os dentes para tentar chegar na posição de equilíbrio. Se eu tenho, por exemplo, uma interferência oclusal, eu passo a ranger os dentes, porque é meu mecanismo natural de defesa para tentar chegar no equilíbrio. Só que a gente não é tubarão, né? Para ter uma terceira dentição, né? Então, a terceira dentição é paga. Até a segunda, a natureza dá para a gente, né? A dentição permanente. Mas, como disse o professor Aníbal Alonso, né? Para paciente, a dentição permanente, a natureza te deu perfeita e de graça. A que eu vou colocar em você é imperfeita e muito cara. E é verdade, por melhor que seja. Então, eu tenho aí... Pode perguntar. O que significa essa palanca? É alavanca. Ah, tá. Alavanca. Agora, você falou que esse bruxismo fisiológico nas crianças é diferente do bruxismo no adulto, mas o do adulto não seria fisiológico, não, né? Não, totalmente patológico. Sim. É isso que eu estou dizendo. No adulto, por que os adultos fazem bruxismo, rangem os dentes? É uma tentativa da natureza usar o mesmo mecanismo que ela usou para estimular o equilíbrio, que é a dentição permanente. Só que lá ele não vai conseguir equilíbrio, porque nunca vai equilibrar pelo desgaste, entende? Uhum. Não vai. Mas, por exemplo, pode acontecer, e eu acredito que acontece muito, em alguns pacientes uma restauração de resina composta ficar com algum grau de interferência mínimo e o paciente ranger os dentes e aquilo autoajustar. Pode acontecer. Dependendo do tempo que isso passe, já gerou algum dano, mas pelo tanto de restauração com interferência oclusal que é feito no mundo, era para ter muito mais paciente com disfunção, não? Entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que os materiais evoluem para polímeros parecidos com dente
para proteger o paciente da quantidade de iatrogenia que a gente faz, entendeu? Uhum. Muito mais do que propriamente pelo material. Então, qual é uma das funções do primeiro molar? É manter a dimensão vertical, é consolidar a dimensão vertical, porque o segundo molar temporário, ele mantém a dimensão vertical. Mas devido à superfície maior e à consistência, o esmalte mais espesso, o primeiro molar permanente, ele consolida a dimensão vertical. Ele serve de referência. Então, eu preciso ter caninos permanentes e primeiros molares como pilares da boca. O paciente que perde primeiro molar é bronca, porque os dentes são ligados por fibras e vai haver invariavelmente uma mudança de posição muito grande. Novamente, né? Para que vocês entendam. E me diga uma coisa, se esses molares, eles, nessa fase da dentição mista, que eu volto a ser com a erupção dos dentes permanentes posteriores, eu volto a ter desoclusão em grupo nos dentes posteriores, essa desoclusão em grupo, ela não seria patológica, assim, não poderia causar nenhum problema nas articulações? O que é que vocês acham disso? Porque se a gente não quer na dentição permanente, por que é que a gente quer na dentição temporária? Por que é que a natureza fez assim? Como é? Repita aí, hoje eu tô meio lenta. Então, é a atividade das crianças, né? Você já deve ter ficado muito tempo na frente do computador. Está todo mundo ficando meio leléu. Nem fale. Então, se eu não quero função em grupo, eu prefiro função canina. Na dentição mista, à medida que meus dentes desgastam e começam a erupcionar, eu chego até a oclusão balanceada bilateral, mas aí começa a erupcionar os dentes permanentes. E aí eu começo a ter uma desoclusão pelos dentes permanentes, principalmente pelo primeiro molar permanente. A custo de disto vestibular do primeiro molar superior desoclui no primeiro molar inferior. Será que isso aí, voltar a ser uma alavanca classe 2, não é danoso para a articulação temporomandibular? Por que não é, quando é fisiológico? Porque a face também está em crescimento, então a altura que eu estou alcançando desses novos dentes seria a altura ideal de acordo com o crescimento da minha face, não com o dos dentes descidos. Veja, o Também dente porque os permanente... dentes, eles vão ser os protagonistas, não mais a ATM, né? Agora eu vou trazendo protagonismo para os dentes, mas esses dentes não estão com ápice formados ainda, está se formando. Esse ligamento periodontal não está totalmente consolidado. O osso também, como o Isabel disse, está em crescimento. Então, o meu dente ele vai desocluindo o outro lado, o lado oposto, virando uma alavanca classe 2, função em grupo, mas ao mesmo tempo esse toque nesses dentes vai colocando ele, estimulando ele para ir para a posição tridimensional correta. É nessa hora que os meus primeiros molares superiores e os meus dentes superiores, eles ficam levemente, principalmente os molares, inclinados para vestibular. Eles vão se alinhando tridimensionalmente de acordo com a função. Olha como é perfeita a natureza. Eles vão sendo levados para a posição correta. Olha só, eu vou tocando e ele vai sendo levado para a posição correta. Nesse momento, a minha articulação ainda é o protagonista, porque ele está... Na hora que esses dentes vão sendo levados para a posição correta, eu estou desenvolvendo minha curva de Wilson. Eu estou construindo meu plano oclusal. Então, esse toque, vamos supor assim, fisiológico, prematuro, ele estimula o dente a ir para a posição correta, se alinhar tridimensionalmente. E aí, com a erupção do meu canino, eu terei... o canino vai bem para vestibular, o canino superior, né? E depois ele vai descendo até se engrenar.
Mas até o canino se engrenar, eu vou ter uma alavanca classe 2. Quando o canino engrena aí por volta dos 11, 12 anos, aí eu volto a ser uma alavanca classe 1. E aí eu volto, aí sim eu construí uma oclusão mutuamente protegida. Então, olha como é importante isso aí, ó. O primeiro molar permanente se encontrará desprotegido entre 6 e 7 anos, ante os movimentos laterais, participando de uma oclusão balanceada bilateral. Mas logo em seguida, e aí ele já foi formando o ápice dele, se consolidando no alvéolo, ele passa a ser o protagonista, ou seja, a custo disto vestibular dele passa a desocluir os outros dentes junto com a custo disto vestibular do segundo molar temporário, até que o segundo molar temporário cai e o premolar erupciona. Mas funciona assim. Então, a oclusão balanceada bilateral, nessa hora a ATM ainda é o protagonista, ela modela de forma grosseira os arcos e depois, na função em grupo, há uma modelação fina da posição dos arcos devido a esse toque nas cúspides dos dentes posteriores. Eu tenho desgaste funcional dos dentes posteriores temporários, né? E aí, nesse momento, eu vou modelar a minha articulação. A minha articulação vai passar a ser o protagonista. Mas o meu primeiro molar, ele vai atuar como mantenedor e consolidador da dimensão vertical e depois ele vai passar a fazer guia lateral através da custo disto vestibular. Então, nesse momento, ele vai para a posição que ele vai ficar na dentição permanente, com um alinhamento fino. Olha só, na dentição temporária, eu vou ter primeiro desoclusão pelo canino, depois, na dentição mista, eu chego à oclusão balanceada bilateral. Com a erupção dos dentes posteriores, eu volto a ter função em grupo. Então, daqui para cá, eu vou passar pela função em grupo até chegar na oclusão balanceada bilateral. E daqui para cá, eu vou sair da oclusão balanceada bilateral, passar pela função em grupo até chegar pela desoclusão pelo canino na dentição permanente. Mas olha, fisiologicamente eu tenho um componente vertical, maior ineficiência, ou seja, o canino distancia, eu sou uma alavanca classe 3 aqui. Já na patológica, olha o desgaste, ó. Quanto mais desgaste, maior eficiência. Por quê? Porque quando eu perco a guia, eu vou passar a tocar todos os dentes, eficiência de desgaste, eu estou falando. Oclusão balanceada bilateral dá eficiência ao desgaste, porque os músculos se tornam mais potentes. O canino, ele tira a atuação dos músculos mais potentes. Ele invalida lá os molares, os masséteres e ptergoideo medial. Mas aqui não, aqui eles estão livres para atuar. Estão entendendo isso aí até agora, gente? Tô sim. No caso desse anterior, você reabilita um arco com resina, Fábio? Ah, muito bem. Boa pergunta, Paulinho. Como é que você começaria isso aqui? Suponhando que você tem certeza que tem perda de dimensão vertical, você começaria por onde? Antero inferior, né? Se você fizer só o antero inferior, você não chega na dimensão. Não. Aí... Você começa pelos caninos. Não, eu começo chega na dimensão e alinha. Eu começaria pelos molares. Não, começa pelos caninos. Componente anterior. Igual a dentição decida. Você estabelece a dimensão vertical pelos anteriores. Ponto de parada cêntrica. Caninos. É o raciocínio da filosofia, tá? Eu começo pelos caninos, aí eu estabeleço dimensão e guia, depois eu ponho nos molares, e na hora que eu ponho nos molares, eu consigo consolidar a dimensão, e aí eu vou fazer anteriores inferiores e depois anteriores superiores. Isso tudo pode ser feito, se for um paciente preocupado com estética, até numa sessão só.
desde que eu leve ele para a dimensão correta. Esse é aquele dato, é? É o dato, mas no dato ele não fala de equilíbrio postural e oclusal, ele não sabe. Uhum. Isso aí é da minha filosofia. Tá. O dato é como reabilitar. Funciona muito bem, tá? Mas eu começo sempre pelos caninos. Ô, Fábio, só um segundo. Então, eu vou restabelecer a dimensão vertical do paciente e o posicionamento horizontal da mandíbula dele pelos caninos. Depois dos caninos, eu vou levantar os postes nos dentes posteriores, nos molares, nos pés e molares. Travou, foi? Reabilito os anteriores. Oi? Aí depois eu faço anteriores e inferiores para depois fazer anteriores e superiores. Mas isso eu posso... Ah, tu já falou, eu posso fazer uma sessão só, né? Pode. Ok, aí faço isso em resina. Tudo em resina. Tá todo mundo ouvindo? Mesmo paciente querendo um trabalho em cerâmica, você faz um arco bom, em resina. Paulinho. A sua pergunta é muito boa. Mesmo o paciente querendo em cerâmica, eu faço em resina, equilibro o meu paciente e só vou fazer cerâmica quando eu tiver certeza que eu estou no caminho certo. Porque esse paciente ele já vai ter algum distúrbio já, né? E aí, Pode. dando a pincela... Esse seria o caso de Tia Nora, Fábio? Aquele que tu foi claro. fazendo tudo em resina e quando tu foi achando o caminho das pedras, digamos assim, você iria transformar em cerâmica? Agora eu transformo em cerâmica. E com o fluxo digital, melhor ainda, porque eu posso fazer até exatamente igual que tem na boca. De uma maneira mais rápida, entendeu? É só sobrepor um escaneamento sobre o outro. Simples assim. Ô, Fábio, e se eu for fazer em sessão? Eu teria que fazer isso em 3 sessões ou... Depende, Marcelo, depende do paciente. E do se o desgaste é muito severo, né? Se o desgaste é muito severo, às vezes eu deixo o paciente 3 meses com resina e observo o que acontece. Entendeu? Então, entre esse levantamento desses postes, né? Os postes caninos, aí depois os postes molares, depois os postes anteriores. Aí isso eu faria em 3 sessões ou faria em mais sessões? Tipo, tenho que deixar o canino. Às vezes eu faço só canino, mas tem paciente que não quer ficar igual o vampiro, né? Aí eu faço os anteriores só para compor a estética, por uma questão de o paciente não se sentir mal. Senão ele pode dar para trás e não querer fazer o tratamento, entendeu? Entendi. Aí restabelecendo a dimensão através da proporção, né? Isso, exatamente. Ô, Fábio. Simplesmente imitando a natureza. Somente. Ô, Fábio, esse foi o caso, então, mais ou menos que tu fez com Nora, não foi? Que tu fez primeiro canino e depois foi meio que construindo o caminho de pré-molar, molar, até encontrar a posição ideal, né? Isso, exatamente. Que, inclusive, não tá tendo ainda dor de cabeça. Por incrível que pareça. Então, funciona muito bem. O que a gente tem que fazer é transformar isso no definitivo no momento certo. Porque se a gente se precipita, ou, digamos, a gente espera muito até haver um desgaste, o paciente pode voltar para a estaca zero, entendeu? E você perde, teoricamente, o trabalho todo. Perde tudo. Tem um momento certo de fazer. Então, olha só. Eu vou chegar agora num raciocínio, eu estou seguindo um raciocínio para dentição permanente. Quando eu tenho uma discrepância entre oclusão habitual, ou máxima intercuspidação, e oclusão em relação cêntrica, eu terei aí um toque que desliza para outro canto. Então, eu vou estar estimulando um desgaste. Olha o que é que acontece. Quando o meu canino vai embora, a custo disto vestibular do meu molar começa a tocar lá no sulco disto vestibular do molar inferior. Olha já o que aconteceu com o segundo molar e olha o que aconteceu aqui. Vamos vendo a evolução do bruxismo. Isso tudo devido às alavancas. Olha só, quando eu tenho na dentição decídua
guia canino é para proteger um sistema que ainda está imaturo, mas que tem pouca intensidade de força. Quando eu chego na dentição mista, onde eu tenho uma alavanca classe 1, oclusão balanceada bilateral, a minha intenção é desgastar mesmo, da natureza, a minha intenção não da natureza, né? É para estimular a troca dental e a modelação das articulações. E depois, com a erupção dos caninos, eu volto a proteger para não ter desgaste. Para não ter desgaste. Então, no canino definitivo, eu estou protegendo para não ter desgaste. Por isso que eu digo, paciente chegou com o canino desgastado, reconstrua, porque você vai estar protegendo o teu sistema, mas reconstrua para o tamanho que ele deveria ter. Então, fisiológico e patológico. Estão vendo a diferença aí, ó? É isso. Então, a oclusão balanceada bilateral é para que as forças atuem para modelar as curvas de Spiel-Wilson através das articulações. Mas a modelação fina só vai dar pela função em grupo nos dentes permanentes, que vai reposicionar micrometricamente esses dentes no arco. Alinhamento tridimensional, a perfeição da natureza, é isso aí. Então, os incisivos, eles buscam a dimensão vertical e a oclusão em relação cêntrica. Desculpa, gente. Mas os primeiros molares, eles consolidam a dimensão vertical e a oclusão em relação cêntrica. Então, eu preciso dos incisivos descidos para buscar a dimensão e a relação cêntrica, mas eu preciso dos primeiros molares para consolidar isso na dentição permanente. Ô, Fábio, desculpe perguntar. Esse professor, ele é o cão, viu, velho? Ele estudou isso quantos anos, hein? Para chegar a esse ponto aí. Andréa, esse professor, ele foi durante muitos anos a principal referência em oclusão no mundo. Mas ele era da escola, ele é da escola oclusionista. Tem uma outra escola, que é a escola americana que diz que dente não tem nada a ver com disfunção, né? Uhum. E realmente, hoje se tem um consenso que o dente poderá ser um coadjuvante se ele tiver em desequilíbrio, mas propriamente ele não tem nada a ver com disfunção, né? Senão todo paciente desdentado teria disfunção, né? Pela ausência de dentes. Mas, assim, esse cara, ele veio para consolidar os conceitos de tudo que eu estudava. Quebrar muitos paradigmas também, né? Só que, assim, com a descoberta do equilíbrio postural e oclusal, eu juntei esses conceitos aqui, que para mim foram muito importantes. Eu me dei muito bem com ele, tanto que ele me deu as aulas dele num pendrive, me autorizou a usar essas aulas, né? Depois eu preparei até um material, que quando voltar a aula eu vou dar impresso para vocês, em papel couché, ficou bem bonito. Mas, assim, o que eu quero, que é o da filosofia Dato mesmo, que é a filosofia dele, eu acho que funciona muito bem como base de conhecimento geral. Mas desde que esse professor, mesmo depois de muitos anos, ele usa a placa e ele reabilita o paciente naquele fechamento que ele encontrou. Uhum. Quando que ele, por acaso, corrige desvio? Quando ele vai reabilitar a boca toda, porque aí ele poderá levar o paciente para outra posição. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que a gente hoje tem o recurso da tomografia de ATM, né? É que a gente tem como diagnosticar mastigação unilateral, desvios posturais, que é um assunto do qual ele não trata. Então, assim, é muito importante que a gente pegue os conceitos, beba em várias fontes, para que a gente feche o raciocínio. Eu acho que a fonte mais interessante para beber os conceitos básicos e voltados para a natureza é o Aníbal Alonso. Para mim, ele é a principal referência. Eu não passei o livro dele para vocês ainda, porque o livro dele tem 40 anos. E ele lançou um livro esse ano. Eu tenho ele em espanhol,
que chama Desoclusão, é um livro novo dele, mas não tem PDF ainda. E ele só tem em Eu espanhol. comprei. Mas Eu você comprei no comprou Mercado em Livre. espanhol. Mas comprou Foi. em... Mas qual? Espanhol. O novo? O novo, comprei por 500 e poucos reais. Mas você Só comprou o não livro, abri né? ainda, não vou mentir. Então, mas esse livro é maravilhoso. Agora é todo em espanhol. Pois é. Fábio, Dani, Mas eu achei... traduzem. Eu vou, quando voltar às aulas, eu levo ele. Quem quiser tirar xerox. Eu tenho também ele. Se vocês precisarem, Fábio, tu já deu Então- uma olhada nesse livro Lógica, nesse novo livro? Lógica? Ah, Não, nem vi. é um livro novo de oclusão, de reabilitação, são vários autores. Eu vou passar depois no grupo, só para ver se tu já ouviu falar, se presta. Vou dar uma olhadinha. Quem é o autor? São vários, é aquele Weber Rich, são três, não, acho que são 3 autores. Eu tenho que dar uma olhada. Um é o Weber Rich, aí tem aquele do Rio de Janeiro, Alexandre Cardoso, Certo. acho Eu que é conheço. colaborador, né? Eu Porque eu conheço. assisti. Mas assim, eu acho- o que eu te falo, Daniela, é que o livro do Aníbal Alonso é um livro mais aprofundado. Clássico, né? O Todos clássico. esses caras, eles foram cria do Aníbal ou do Vernaza, que o Vernaza já é cria do Aníbal. E Aham. aquele de Brasília aqui, o Palmieri e o Marco Lavoisier, eles já são cria do Vernaza. Quer dizer, já são a terceira geração de crias do Aníbal. Entendi. Mas nem o próprio Aníbal, nem nenhum deles fala em postura e nem em desvios. Entendi. Entendeu? Então, assim, É a linha da que a gente está seguindo no curso, né? e é uma coisa que vocês estão tendo a oportunidade de seguir e de ver quando ninguém está vendo ainda, entendeu? Minha gente, agora, sem querer atrapalhar, mas atrapalhando, a lua tá uma coisa assim linda. Depois, quando terminar a aula, vocês olham que eu tô sentada aqui no escritório e ela tá piscando assim, bem de frente para mim, piscando o Tá olho. vendo aí, Paulinho? Daniela tá inspirada hoje, viu? Tá linda a lua. Não, pelo menos uma coisa boa, né? A gente tem que começar a olhar coisas boas. Tá vendo aí, Paulinho? Quando terminar, todo mundo vai olhar a lua. Eu tô olhando ela aqui de frente. Eu já tá olhei, vendo? tá linda. Você não viu? Eu vi, eu Fui vi. olhar, tá bonita. Eu só não tô tão inspirado quanto você, viu? Mas eu vi. É a quarentena, Fábio. Ela já tá vendo Cuidado o com o coração lobisomem, já. viu, Dani? Cuidado com Oi? o bicho. Cuidado com o Que, lobisomem. Paulinho? Cuidado o quê? Cuidado com o lobisomem. Se ele vier, coitado dele. Bem-vindo, hein? Então, gente, vamos lá. Olha aí. O primeiro molar superior, quando vem, a curso de vestibular dele passa a ser protagonista na desoclusão. Olha isso aqui, ó. Ela começa a desocluir. Então, isso aqui vai fazer com que ele, com esse toque, vá se movimentar um pouquinho para vestibular. E isso é o alinhamento fino do dente no arco. Mas se você, na dentição permanente, você perder a guia do canino, olha o que é que vai acontecer, ó. Então, novamente, né, como é que acontece esse desgaste durante os anos? À medida que os dentes vão também erupcionando, eu vou ganhando altura funcional, então eu vou voltando para uma alavanca classe 2 e depois para uma alavanca classe 1, classe 3, né? Mas os músculos é que vão estimular o posicionamento desses dentes na zona neutra, os músculos do lábio, o músculo da bochecha e da língua. Então, é um efeito ortopédico, que ele chama efeito de Gazon. Olha o que é que acontece, ó. Os dentes vão erupcionando, os arcos vão crescendo e eles vão sendo posicionados na zona neutra pela língua
e pela bochecha. Isso provavelmente é o que tem a ver com a erupção do paciente classe 2, que é respirador bucal. Provavelmente, esse desenvolvimento do arco, a gente percebe muito que pacientes respiradores bucais, eles têm uma tendência muito grande a ser classe 2. Então, é muito importante que, desde bebê, a gente comece a observar esse padrão respiratório para que essa criança possa mudar, às vezes, o curso do seu desenvolvimento do sistema estomatognático. Mandando essa criança para um otorrino e gerando algum tipo de benefício no futuro dela. Fábio, interrompendo, eu peguei aqui, que eu recebi ontem um livro. Ele é em português. O de Aníbal? Desoclusão. Bom, saiu aí em português, então agora ficou melhor para todo mundo. Eu consegui comprar ele no Mercado Livre. Eu vou mandar o link pelo grupo. Mande mesmo, porque esse aí é o livro mais interessante de oclusão para vocês terem, é como uma Bíblia. Certo? Certo. Eu vou mandar o link para vocês. Aproveita que estão em casa para estudar. Verdade. Não é não? É verdade. Então, olha só o que é que acontece. Cuidado com pacientes de facetas, que às vezes elas podem ficar muito compridas, como aquela nossa antiga apresentadora de programa infantil, eu não denunciar a minha idade, né, que ela não consegue nem falar direito, de tão comprido que são os incisivos dela. Mas essa erupção dos dentes, eu gosto muito de usar para definir minha borda incisal o compasso de proporção áurea, onde eu pego o canto do olho até a base da espinha nasal e a parte inferior do compasso determina o comprimento da minha borda incisal. E a posição dele, a vestíbulo palatina, né, é na linha seco molhado do lábio inferior. Então, e a gente confere tudo com testes fonéticos. Então, os dentes posteriores, eles se posicionam, né? Eles vão sofrer esse efeito ortopédico, que ele chama de equilíbrio de Godon, pelo posicionamento da língua e da bochecha. Então, meus dentes, eles têm uma referência mesiodistal, que é o dente imediatamente anterior a ele, mas do sentido vestíbulo palatino, ele vai ser alinhado tridimensionalmente devido ao posicionamento, ao estímulo da bochecha e da língua. Mas tem uma outra coisa. Quando dentes descidos são perdidos precocemente, como, por exemplo, o segundo molar temporário, há um problema mais sério aí. É que esses dentes, eles poderão não ter referência para a erupção do dente permanente no sentido mesial. Então, esse dente poderá ficar fora da sua posição no arco. É importante que os dentes descidos saiam na hora certa e que os permanentes erupcionem na hora certa também. Tudo é equilíbrio, né? Então, olha, eu tenho uma altura funcional inicial, eu vou tendo facetas de desgaste, isso vai estimulando o crescimento ósseo através da força muscular, vai estimulando o crescimento ósseo através da pressão também nesse desgaste e a erupção do dente permanente. Olha aí, esse slide é bem interessante para vocês entenderem, né? O dente vai erupcionando, o arco vai crescendo, né? Mas a bochecha e a língua vão mantendo o dente na zona neutra. Esse dente estando na posição correta tridimensional, o paciente nem morde a bochecha nem a língua, porque as cúspides de balanceio, elas mantêm o tecido mole afastado da mesa oclusal. Tudo acontece com perfeição, né? Então, a oclusão balanceada bilateral através da modela a articulação e a articulação modera a curva de Wilson, mas modela de forma grosseira. Com o retorno
Desculpa, eu pulei. Com o retorno, então, ó, os aspectos positivos, padrões horizontais, alavanca classe 1, forças em conjunto, ação dos músculos, e o que é que vai acontecer aqui? Eu vou desgastar os dentes e estimular a erupção dos dentes permanentes. Mas eu vou formando a minha curva de Wilson, como acontece na prótese total do desgaste funcional de Patterson. A minha articulação, a forma da minha eminência articular passa a ser o protagonista da minha futura desoclusão. Com a erupção dos dentes permanentes, eu volto a ter padrões verticais, agora em função em grupo. Mas esses dentes, como não estão totalmente erupcionados, eles vão micrometricamente mudando de posição de acordo com a desoclusão que é aplicada neles. Então, o canino é o último dente a erupcionar, ele nasce bem vestibularizado. Nesse momento, a alavanca classe 2, até que o canino erupciona e volte a ser o protagonista da desoclusão, e a gente volta aí, ó, a ter com a erupção do terço final do canino, a gente vai ter um engrenamento desse canino, e aí eu vou voltar a ser uma alavanca classe 3, onde eu tenho menos eficiência de desgaste. Aí, ó, classe 3 eu tenho máxima ineficiência de desgaste. Então, os caninos, quanto mais eu tenho componente vertical na minha desoclusão, mais eu protejo as minhas articulações. Então, olha a evolução, olha, eu tenho guia canina, dentição de leite, né? Depois, função em grupo, oclusão balanceada bilateral, erupção dos dentes aqui na dentição mista permanentes, né? Eu volto a ter uma função em grupo e, por último, eu volto a ter uma guia dos caninos. Com a aparição dos premolares, né? A minha articulação ela perde o protagonismo e os dentes. E aí eu volto a ter a alavanca classe 2. E aí, com a erupção do canino, eu protejo meus dentes posteriores e aí meus dentes posteriores param de tocar na hora da desoclusão. Então, eu vou modelando a minha curva de Wilson no lado de trabalho, né, através das articulações. Esse toque nos dentes posteriores, eles vão alinhando tridimensionalmente, um alinhamento fino dos dentes posteriores no arco, no sentido vestíbulo palatino, tá? Aí vai se formando, terminando de formar o ápice dos dentes, e eles vão se colocando na posição que eles vão ficar na dentição permanente. E aí eu vou ter curva de SPI, curva de Wilson e ATM, todas em conjunto como uma só composição, e o equilíbrio está feito. É isso aí, gente. Nós estamos aí com 1h30, né, de aula. Vocês têm dúvidas? Assim, é muita informação, né? Agora a gente precisa sentar e estudar realmente, né? Para amadurecer tudo, né? É verdade. A gente precisa estudar. É isso aí. Precisa muito estudar. É o livro que eu recomendo. Toda vez mais que a gente fala.